O Bruno Henrique tá se sentindo desprestigiado, desvalorizado no Flamengo e em fim de contrato o atacante pode sim deixar o rubro-negro carioca para ir para outro clube. Mas será que o Flamengo vai perder o grande atacante que é, o diferente que é o Bruno Henrique? E para onde é que ele iria? Pro Corinthians? Pro São Paulo? Pro Grêmio? Pro Palmeiras? A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Fute Prime. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje a gente vai bater um papo sobre o Bruno Henrique, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro há muito tempo, tá? O Bruno Henrique só não é mais falado por conta de uma lesão que tirou o jogador de campo por quase um ano, mas voltou com tudo e agora é claro que vários clubes estão de olho na contratação do jogador, já que o contrato dele se encerra com o Flamengo nos próximos 3 meses. Em dezembro ele tá livre para sair do Flamengo, porque desde julho ele já pode assinar com qualquer clube. Dá pra botar fé? A gente vai trocar uma ideia sobre isso, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho de notificações, assim você apoia o nosso trabalho e faz o quê? Recebe mais vídeos como esse, beleza? E se você tá curtindo esse modelo de vídeos aqui, onde a gente troca essa ideia, é claro que você tem que dar o like aqui pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas e assim, claro, você vai deixar meu coraçãozinho também recheado de alegria, porque a gente vai ter mais visualizações aqui nesse canal, beleza? Rapaziada, primeiro eu quero deixar bem claro pra vocês que acredito que o Bruno Henrique não sai do Flamengo. Pelo menos todos os motivos que eu vejo não me dão, enfim, consistência suficiente para acreditar que ele vai decidir deixar o rubro-negro para jogar em outro clube. Mas é claro que eu vou trazer hoje para você aqui algumas visões, alguns pontos de vistas que você pode sim acreditar que ele possa deixar o Flamengo para ir para outro clube. Bom, primeiro a gente tem que falar que o Bruno chegou no Flamengo em 2019 e dentro do Flamengo ele conseguiu alcançar, sem dúvida nenhuma, o auge da sua carreira. O Bruno ganhou os principais títulos com o Flamengo, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão estadual, disputou Mundial de Clubes. Isso é inegável. Para a carreira do Bruno, o Flamengo foi importantíssimo e ele, claro, foi muito importante para o Flamengo na construção de tudo isso. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que a torcida do Flamengo, apesar de sempre ter admirado e respeitado o Bruno Henrique, nunca percebeu o quanto ele era valioso até o momento em que ele se lesionou e quando ele voltou pro Flamengo, que aí sim ele era um dos caras que dava vida, dava garra em campo, mesmo com o time nessa temporada sofrendo muito. Acho que foi aí que caiu a ficha da torcida que o Bruno tem muito mais importância do que eles já davam. E não é que a torcida não valorizava ele antes, mas é que a torcida percebeu que ele merecia o mesmo tratamento de outros ídolos como Arrascaeta e Gabigol, sem sombra de dúvida. O que acontece é que o Flamengo não se mexeu na renovação do Bruno Henrique porque ele se lesionou e é um jogador que hoje tem 32 anos. E o Flamengo queria ver como é que o jogador iria voltar para saber se iria fazer uma renovação de contrato, se ele não voltaria bem de lesão e de repente então o contrato não seria renovado, seria uma despedida bacana e valeu o Bruno. Só que, cara, o Bruno Henrique voltou e voltou simplesmente como... Eu gosto de chamar o Bruno Henrique, que eu falo, pô, o bicho é um cavalo, né? Mas não é no mau sentido naquele cavalo de apelão, uma pelada, né? Nada disso. É porque ele realmente, cara, é como se fosse mesmo um, sei lá, um alazão de raça mesmo ali, porque o homem é realmente muito forte, muito rápido e muito habilidoso também. O Bruno Henrique é muito bom jogador. Eu digo cavalo porque ele atropela mesmo ali na ponta ali e é difícil realmente alguém segurar o Bruno Henrique quando ele parte pra cima. Você vê o jogo contra o Botafogo, que ele acabou completamente com o lateral do Botafogo ali. O Bruno é muito bom jogador. E o Flamengo demorou pra se mexer e o Bruno Henrique não gostou disso. Se sentiu desvalorizado. Porque, cara, pensa só, um jogador chegar aos 3 últimos meses do seu contrato, antes do time definir a sua contratação, sua renovação, isso é horrível para um jogador. O jogador gosta de estabilidade, de segurança, tanto é que esse é o problema entre Flamengo e Bruno Henrique. O Flamengo ofereceu para o Bruno Henrique um contrato de 1 ano com possibilidade de renovar para mais um, ou seja, 2 anos. E o Bruno Henrique quer 3 anos de contrato. Então isso é um entrave entre o jogador, o seu staff e a diretoria do Flamengo. Mas é claro que tudo isso pode ser negociado. Só que pensa só, o Flamengo chegou num ponto tão grave que hoje o Bruno Henrique já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Como eu disse, desde julho ele já pode fazer isso. 6 meses antes do fim do seu contrato, você pode assinar com outro clube. E aí ninguém nunca pensou em tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Ele tem um ótimo salário lá, é um jogador valorizado e ninguém imaginou que ele pensaria em deixar o rubro-negro. Mas aí começa, claro, aquela
formiguinha, sabe, da curiosidade de picar outros clubes. Então, de repente, o Corinthians falou o nome dele, o São Paulo, depois de vencer a Copa do Brasil, falou o nome do Bruno Henrique, o Grêmio já sondava a situação do Bruno Henrique, e o Palmeiras, que é um time que tem bala na agulha, mais do que esses outros três hoje, é claro que também sondou a situação do Bruno Henrique. E aí, cara, de repente o Flamengo não tá oferecendo um contrato tão longo, chega o Palmeiras e fala, olha, eu te ofereço um contrato de 2 anos com algumas metas aqui e já renova para 3, coisa que o Flamengo não tinha oferecido, mas é claro que o rubro-negro pode se mexer. Tem toda a condição também do Bruno Henrique se sentir desvalorizado por isso, mas também por aquilo que eu digo a vocês. O tratamento que o Gabigol recebeu, o Arrascaeta recebeu no Flamengo, enquanto o Bruno Henrique estava se recuperando de uma lesão, foi bem diferente. Em algum momento, pode ser, eu não estou dizendo que foi isso, o Bruno Henrique pode até ter se sentido escanteado quando o Pedro surgiu ali e a discussão passou a ser, pô, e aí joga Gabigol e Pedro, dá pra jogar os dois, como se o Bruno Henrique não existisse. E é claro que tudo isso, claro, pesa também pro jogador, e ele voltou e olha, aí o Gabigol e o Pedro que se virem porque ele joga e acabou. Nesse momento, eu acho que o Bruno não sairia do Flamengo. Por quê? Qualquer salário que qualquer clube no Brasil oferecer, o Flamengo está disposto a cobrir. Ah, mas o Flamengo não tem treinador, hoje é uma bagunça. Esse é o único motivo do Flamengo perder o Bruno Henrique. Porque não tem treinador, não tem organização e porque é uma bagunça. Mas se o Flamengo fecha, por exemplo, com o Tite, que é o treinador que está se dizendo que pode chegar agora, você acha que o Tite não quer o Bruno Henrique? Aliás, qual é o treinador no mundo que não quer o Bruno Henrique hoje aqui para jogar no Flamengo? Pode ser que não seja um jogador para estar lá no futebol europeu, mas um cara que chega no Flamengo, a diretoria pergunta, você quer ou não o Bruno Henrique? É claro que o cara quer. Entendeu? O Bruno Henrique é valorizado pela diretoria, tanto é que no último jogo que o Flamengo enfrentou o São Paulo na Copa do Brasil, ele que entrou com a braçadeira de capitão, foi o jogador que sentiu, chorou muito ali quando perdeu aquele título da Copa do Brasil, um jogador que realmente a torcida hoje se identifica demais. Hoje, se você perguntar para a torcida do Flamengo sobre qualquer jogador, eu acho que o único que sai ileso às críticas que o Flamengo vem recebendo é o Bruno Henrique, porque o cara realmente representou demais nessa sua volta de lesão. Então eu não acho que o Bruno Henrique vá sair do Flamengo por conta de dinheiro, porque qualquer outro clube pode oferecer isso para ele e o Flamengo vai cobrir sem nenhum problema. Em questão de tempo de contrato, só se o Flamengo for um completo imbecil idiota para não dar para o Bruno Henrique 2 anos de contrato com a possibilidade de renovar por mais um se ele cumprir algumas metas. Não é nenhum problema, ele tem 32, vai chegar aí aos 35 anos no final desse contrato, se ele chegasse até o final do 3º ano, isso não seria problema, visto que, olha só, o Bruno Henrique acabou de voltar de lesão e ele tá voando, tá amassando. Então é claro que vale a pena sim investir num jogador e gastar esse dinheiro com o Bruno Henrique, porque se você perde ele, você reforça um rival e ainda enfraquece o seu time muito. Em questão de valorização, cara, eu sou bem sincero pra vocês, eu não vejo que o Bruno Henrique pode ir pra outro clube e se tornar... Seria muito interessante, tá? Seria uma coisa que mudaria o pensamento. Por exemplo, vamos supor que o Santos tivesse bala na agulha hoje para contratar o Bruno Henrique. Falaria, Bruno, a gente vai montar um baita time aqui agora, a gente vai montar um time pra você. Você vai vir aqui agora, a gente vai trazer um meia que combina com seu estilo de jogo, um centroavante que você escolha, a gente vai montar um time pra você e você vai ser a grande estrela do projeto, a gente quer te dar um contrato de 3, 4 anos e vai ser um ciclo aqui onde você vai construir uma história, uma idolatria com o clube e depois a gente quer que você venha trabalhar na direção. Pô, seria do caceta, né? Seria um projeto que aí sim o Bruno Henrique olharia e falaria, pô, isso pra mim é mais do que o Flamengo pode oferecer. O Flamengo não vai montar um time pro Bruno Henrique. Nem o São Paulo vai fazer isso, nem o Corinthians, nem o Grêmio e nem o Palmeiras. O Bruno Henrique não chegaria no Palmeiras para ser a grande estrela. Já tem essas figuras no Palmeiras, é claro que ele chegaria para somar, é um baita jogador. Em qualquer um desses clubes ele conseguiria chegar, ser importante e ter o seu destaque, como ele também vai ter no Flamengo. Então nenhum clube vai conseguir oferecer para ele mais valorização em campo do que o próprio Flamengo. Todos vão entregar para ele a mesma coisa, com um diferencial que o Flamengo hoje tem mais time que qualquer outro aqui na América do Sul, isso é indiscutível. A não ser que o Palmeiras resolva abrir o cofre, o Corinthians arruma um investidor, o Grêmio, nada disso vai acontecer. O Flamengo vai continuar com um time melhor. Então não acho que o Bruno saia também em busca dessa valorização dentro de campo, como personagem estrela principal da companhia. E aí, cara, a gente pensar numa última situação, seria o Bruno Henrique olhar e falar, pô, eu já ganhei tudo aqui. Aí eu quero agora ir para outro clube. Eu duvido muito que o Bruno Henrique tenha essa ideia. Ele me parece muito ser o tipo de jogador que fala, eu já ganhei tudo aqui e vou ganhar de novo.
Como, por exemplo, o Bruno ganhou, pô. Ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores. Eu não sei se ele participou completamente, acho que participou no começo da campanha da Libertadores e Copa do Brasil. Então, é claro, pro Bruno Henrique, e ele continua correndo. Ele chorou igual uma criança quando perdeu o título da Copa do Brasil. Então, é óbvio que o Bruno Henrique quer continuar conquistando as coisas no Flamengo. Não acho que ele precise se provar porque, não, aqui já deu tudo que tinha que dar. Duvido muito disso. Então, pra mim, a chance do Bruno Henrique sair do Flamengo é só se a diretoria do Flamengo for muito cabeçuda mesmo, idiota, de perder um jogador desse patamar, desse nível que tá no seu clube. Vai ficar mais caro agora porque deixou chegar outras propostas? Com certeza. Tivesse renovado com o Bruno Henrique lá em maio, falado, Bruno, olha, vamos renovar só por um ano, com gatilho para renovar por mais um, talvez lá no começo do ano, lá em abril, maio, quando ele voltou de lesão, a coisa teria sido mais fácil de se resolver. Deixou pra agora e é óbvio que vai entrar concorrência e aí o Bruno Henrique vai colocar na mesa, falar, pô, eu tenho 2 anos de contrato do Palmeiras, é proposta, né? De 2 anos do contrato do Palmeiras pra mais um pra ganhar X. O Flamengo vai ter que oferecer X,5, 2X para cobrir e ainda dar o tempo de contrato do jogador. Então ficou mais caro e é justo. Mas eu não vejo o Bruno Henrique fora do Flamengo, mas eu também quero saber a sua opinião. Se você fosse o Bruno Henrique, pensa agora, não só a questão do dinheiro, porque dinheiro ele vai ganhar em qualquer lugar. Que clube seria melhor para o Bruno Henrique do que o Flamengo hoje, que já é o time que ele tá adaptado, já é ídolo, enfim, vem chegando um treinador novo, vai continuar sendo um clube de investimento, com fome para a próxima temporada para ganhar e se provar. Que clube seria melhor para o Bruno Henrique? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. A minha é bem simples. Vem pro meu São Paulo ser feliz, Bruno Henrique. Deixa aqui nos comentários o que você pensa, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.